Olá família, é hora de se divertir e também de aprender. A história do Brasil e do mundo é cheia de exemplos de pessoas negras que fizeram a diferença e que contribuíram para um mundo mais justo e igualitário. Elas deixaram sua marca na política, no ativismo, na música, no esporte, no cinema e na literatura. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o canal Sociologia das Ruas fez este quiz, com perguntas e respostas preciosas que podem ajudar você, seus filhos, amigos, alunos no fortalecimento do letramento racial. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal, desta forma contribuindo para a produção de conteúdos voltados à luta da população negra, e deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Pergunta número 1. Qual o nome da autora do livro Quarto de Despejo? Opção A, Djamila Ribeiro. Opção B, Lélia Gonzalez. Opção C, Clementina de Jesus. Opção D, Carolina Maria de Jesus. A resposta correta é a opção D, Carolina Maria de Jesus. Pergunta número 2. Qual o autor dos livros? O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão. História do Negro Brasileiro, Dialética Radical do Brasil Negro. Opção A, Florestan Fernandes. Opção B, Jesse de Souza. Opção C, Clóvis Moura. Opção D, Abdias do Nascimento. A opção correta é a opção C, Clóvis Moura. Pergunta número 3. Qual o nome da autora da lei que transformava o dia 15 de outubro em Dia dos Professores em Santa Catarina, Lei N. 145 de 12 de outubro de 1948? Opção A, Maria de Aparecida. Opção B, Mercedes Batista. Opção C, Ruth de Souza. Opção D, Antonieta de Barros. A opção correta é a opção D, Antonieta de Barros. Pergunta número 4. Qual o nome do diretor do filme Faça a Coisa Certa? Opção A, Conrad Moydey. Opção B, Morgan Freeman. Opção C, Denzel Washington. Opção D, Spike Lee. A opção correta é a opção D, Spike Lee. Pergunta número 5. Qual o nome da primeira mulher negra no Brasil a se formar em engenharia e primeira mulher a ter essa graduação? Opção A, Melânia Luz Santos. Opção B, Enedina Alves Marques. Opção C, Chica Xavier. Opção D, Jurema da Silva. A opção correta é a opção B, Enedina de Souza. Pergunta número 6. Em que cidade nasceu Maria Lúcia dos Santos? Opção A, Espinosa, Minas Gerais. Opção B, Itapitinga, Bahia. Opção C, Campinas, São Paulo. Opção D, Caetité, Bahia. A opção correta é Itapitinga, Bahia. Pergunta número 7. Qual o nome do último imperador da Etiópia? Opção A, Achille Mbembe. Opção B, Haile Selassie. Opção C, Jimmy Cliff. Opção D, Bob Marley. A opção correta é opção B, Haile Selassie. Pergunta número 8. Qual era o nome de Muhammad Ali, antes de se converter ao islamismo? Opção A, Cassius Clay. Opção B, Rock Balboa. Opção C, George Foreman. Opção D, Jack Johnson. A opção correta é a opção A, Cassius Clay.
Pergunta número 9. Qual o nome do prêmio que o jogador de futebol, Vinícius Júnior, ganhou em outubro de 2023, por trabalho social? Opção A: Prêmio Ruth de Souza. Opção B: Prêmio Nobel da Paz. Opção C: Prêmio Luiz Gama. Opção D: Prêmio Sócrates. A opção correta é a opção D: Prêmio Sócrates. Pergunta número 10. Qual o nome da esposa de Zumbi? Opção A: Dona Ana de Souza. Opção B: Tia Ciata. Opção C: Dandara. Opção D: Sônia Santos. A opção correta é a opção C: Dandara. Pergunta número 11. Quem disse a frase: se você é neutro em situações de injustiças, você escolhe o lado do opressor? Opção A: Francis Fanon. Opção B: Milton Santos. Opção C: Desmond Tutu. Opção D: Santa Baquita. A opção correta é a opção C: Desmond Tutu. Pergunta número 12. Qual escritora brasileira é considerada a primeira romancista negra do Brasil, que publicou em 1859 o livro Úrsula, considerado o primeiro romance abolicionista? Opção A: Mel Duarte. Opção B: Miriam Alves. Opção C: Sueli Carneiro. Opção D: Maria Firmina dos Reis. A opção correta é a opção D: Maria Firmina dos Reis. Pergunta número 13. É uma escritora, psicóloga, teórica e artista interdisciplinar portuguesa reconhecida pelo seu trabalho que tem como foco o exame da memória, trauma, gênero, racismo e pós-colonialismo. Opção A: Audre Lorde. Opção B: Grada Quilomba. Opção C: Ruth Guimarães Botelho. Opção D: Carla Acotirene. A opção correta é a opção B: Grada Quilomba. Pergunta número 14. Se tornou a primeira mulher negra a participar de uma missão de longa duração na Estação Espacial Internacional? Opção A: Bernadette Cooper. Opção B: Sharon Bryant. Opção C: Jessica Watkins. Opção D: Diana Ross. A opção correta é a opção C: Jessica Watkins. Pergunta número 15. Qual o nome do Mano Brown? Opção A: Pedro Paulo Soares Pereira. Opção B: Antônio Luiz Júnior. Opção C: Leandro Roque de Oliveira. Opção D: Antônio Viana Gomes. A opção correta é a opção A: Pedro Paulo Soares Pereira. Pergunta número 16. Criada em outubro de 1931 na cidade de São Paulo, foi uma das primeiras organizações no século XX a exigir igualdade de direitos e participação dos negros na sociedade brasileira? Opção A: Fundação Zumbi de Palmares. Opção B: Afronorte. Opção C: Frente Negra Brasileira. Opção D: Instituto Luiz Gama. A resposta correta é opção C: Frente Negra Brasileira.
Pergunta número 17. Quem era o editor do Pasquim? O Homem de Cor? Opção A. José Corsino? Opção B. Francisco de Paula Brito? Opção C. Machado de Assis? Opção D. Euclides da Cunha. A resposta correta é: opção B. Francisco de Paula Brito. Pergunta número 18. Foi a rainha do Quilombo de Quaritere, no Mato Grosso. Após a morte do companheiro, liderou a luta do Quilombo contra os soldados portugueses. Opção A. Ranavalona? Opção B. Teresa de Benguela? Opção C. Laudelina Campos Melo? Opção D. Nzinga? A opção correta é a opção B. Teresa de Benguela. Pergunta 19. Liderança da lista das canções de autoria do astro pop Michael Jackson, mais regravadas até o momento. Opção A. R.L. The World. Opção B. We Are The World. Opção C. Billie Jean. Opção D. Beat It. A opção correta é a opção C. A música Billie Jean. Pergunta número 20. João do Pulo ganhou a medalha de ouro no salto em distância em que ano? Opção A. 1990. Opção B. 1986. Opção C. 1975. Opção D. 1982. A opção correta é a opção C. Ano de 1975. Pergunta 21. Conseguiu garantir a liberdade de mais de 500 negros escravizados. Opção A. Joel Rufino dos Santos. Opção B. Lima Barreto. Opção C. André Rebouças. Opção D. Luiz Gama. A opção correta é a opção D. Luiz Gama. Pergunta número 22. Escolas de samba com mais títulos do Carnaval. Rio e São Paulo. Opção A. Grande Rio e Rosas de Ouro. Opção B. Portela e Vai-Vai. Opção C. Beija-Flor e Gaviões da Fiel. Opção D. Salgueiro e Mancha Verde. A opção correta é a opção B. Portela e Vai-Vai. Pergunta número 23. Conjunto de práticas pedagógicas que tem por objetivo conscientizar o indivíduo da estrutura e do funcionamento do racismo na sociedade e torná-lo apto a reconhecer, criticar e combater atitudes racistas do cotidiano. Opção A. Xenofobia. Opção B. Procon racial. Opção C. Racismo estrutural e opção D. Letramento racial. A opção correta é a opção D. Letramento racial. Pergunta número 24. Qual o nome da autora do livro Tornar-se Negro? Opção A. Esmeralda Ribeiro. Opção B. Jari de Arraes. Opção C. Maria Beatriz Nascimento. Opção D. Neuza Santos Souza. A opção correta é a opção D. Neuza Santos Souza. Pergunta número 25. Primeiro embaixador negro do Brasil? Opção A. Milton Santos. Opção B. Milton Gonçalves. Opção C. Raimundo Souza Dantas. Opção D. Cícero Dias. A opção correta é a opção C. Raimundo Souza Dantas.
Pergunta número 26. Responsável por trazer ao Brasil uma música voltada para o soul music que mesclava o groove, o jazz e o R&B com gêneros tipicamente brasileiros como o MPB e o samba. Opção A. Jair Rodrigues. Opção B. Wilson Simonal. Opção C. Jorge Benjor. Opção D. Tim Maia. A opção correta é a opção D. Tim Maia. Pergunta número 27. Quem disse a frase? As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. Opção A. Tupac. Opção B. Big Man. Opção C. Malcolm X. Opção D. Jesse Jackson. A opção correta é a opção C. Malcolm X. Pergunta número 28. De quem é a frase? A verdade é que todo mundo vai te machucar, você pode apenas tem que encontrar aqueles pelos quais vale a pena sofrer. Opção A. Tony Tornado. Opção B. Bob Marley. Opção C. Pixinguinha. Opção D. Martinho da Vila. A opção correta é a opção B. Bob Marley. Pergunta número 29. Multifacetado, ele denunciou o racismo e lutou pela segunda e verdadeira abolição de todas as formas que pôde, como ativista, intelectual, escritor, poeta, professor, jornalista, dramaturgo, ator de teatro, artista plástico, dirigente do PDT, secretário do governo do Rio de Janeiro, deputado federal e senador. Opção A. Cartola. Opção B. Abdias do Nascimento. Opção C. Celso Ataíde. Opção D. T. Scott. A opção correta é opção B. Abdias do Nascimento. Pergunta número 30. Daniel Christian dos Santos, sobre sua obra, Altericídio. O livro Altericídio foi concebido com o propósito de aprofundar e analisar o que se discute em um importante livro. Crítica da razão negra do filósofo camaronês, que analisa a negação do outro. A filosofia política de qual intelectual é analisada no livro Altericídio? Opção A. Wole Soyinka. Opção B. Achille Mbembe. Opção C. Dani Laferriere. Opção D. Marlon James. A opção correta é a opção B. Achille Mbembe. Pergunta número 31. Primeiro presidente negro do Brasil, apesar de seu governo ter durado pouco, somente 1 ano, durante seu mandato, criou o Ministério da Agricultura e Comércio e Indústria e o Serviço de Proteção aos Povos Indígenas. Opção A. Antônio Conselheiro. Opção B. Ademar Ferreira da Silva. Opção C. Nilo Peçanha. Opção D. Bezerra da Silva. A opção correta é a opção C. Nilo Peçanha. Pergunta número 32. Quem criou o primeiro programa de saúde mental específico para mulheres negras? Opção A. Zezé Mota. Opção B. Léa Garcia. Opção C. Ruth de Souza. Opção D. Sueli Carneiro. A opção correta é a opção D. Sueli Carneiro. Pergunta número 33. Quem disse a frase? Essa identidade negra não é uma coisa pronta acabada, então para mim uma pessoa negra que tem consciência de sua negritude está na luta contra o racismo. Opção A. Isa. Opção B. Alzira Fidalgo. Opção C. Lélia Gonzalez. Opção D. Thais Araújo.
A opção correta é a opção C, Lélia Gonzalez. Pergunta número 34. Qual o nome do novo EP, do rapper Guido Campos? Opção A, Sankofa. Opção B, O Lado Obscuro da Rua. Opção C, Luta de Classes. Opção D, Concreto de Aço. A opção correta é a opção B, O Lado Obscuro da Rua. Pergunta número 35, cofundador da Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Afro-Norte. Opção A, Vicentinho. Opção B, Claudinei Correia. Opção C, Professora Taliba de Oliveira. Opção D, Carlão do PT. A opção correta é a opção B, Claudinei Correia. Pergunta número 36. Fundador da Educafro, ONG que já garantiu o acesso de mais de 60 mil negros no ensino superior. Opção A, Leandro Firmino. Opção B, Frei Davi. Opção C, Ti Lopes. Opção D, Lázaro Ramos. A opção correta é a opção B, Frei Davi. E aí, quantas perguntas você acertou? Não deixe de se inscrever no canal Sociologia das Ruas, ajudando na criação de conteúdos que ajudam no fortalecimento de nosso letramento racial, e assista também a parte número 2 do Quiz da Consciência Negra. E não se esqueçam do provérbio africano, que diz: até que os leões aprendam a escrever toda a história, as histórias de caçadas continuarão. Glorificando o caçador. A função de cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante.